Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Ônibus com torcedores do Flamengo é atacado antes do jogo com o Corinthians. Cadastro para bons motoristas começa a valer nesta quinta-feira. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: o Pix no Bradesco está ainda melhor. Experimente. Um ônibus com torcedores do Flamengo foi atacado a caminho do estádio do Corinthians, na zona leste de São Paulo. A Mariana Bispo traz os detalhes agora pra gente. Oi, Mari, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você, a todos que nos assistem. Pois é, apesar do susto, ninguém ficou ferido. Em vídeo gravado, no momento da confusão, é possível ver quando o ônibus com a torcida do Flamengo é apedrejado. Algumas janelas ficaram estilhaçadas. O motorista do veículo foi orientado no momento e conseguiu entrar no estádio. Os torcedores estavam no local para assistir a partida entre Flamengo e Corinthians pela decisão da Copa do Brasil. Cerca de 2.800 ingressos foram vendidos para a torcida rubro-negra e o jogo de volta, Salso, está marcado para a semana que vem no Maracanã, Rio de Janeiro. Volto com você. Obrigada, Mari, pelos detalhes. E a partida entre Corinthians e Flamengo terminou empatada em 0-0, mas daqui a pouco a gente mostra os gols da Liga dos Campeões. O governo do Rio de Janeiro anunciou novas medidas para o monitoramento de desastres naturais. O Leonardo Aque traz as informações. Oi, Léo, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Olha, o sistema de monitoramento foi ampliado e vai contar agora com mais 70 sirenes. Também foi anunciado o aumento de operadores do sistema de monitoramento meteorológico. Isso significa que já em Petrópolis, já na região serrana, vai receber um investimento de 40 milhões de reais para a construção da Academia de Bombeiro Militar, e a Secretaria de Defesa Civil pretende instalar gabinetes integrados para a gestão de crise nos 92 municípios do estado. Agora, Salsi, as novas medidas vão ser adotadas até o ano que vem. Obrigada, Léo, pelas informações. A Organização Pan-Americana da Saúde alertou sobre a ameaça de 4 doenças em países da América Latina e do Caribe. A região sofre com surtos de cólera, poliomielite, Covid-19 e varíola. Segundo a OPAS, o ressurgimento da cólera no Haiti mostra como as doenças podem se espalhar rapidamente. O país caribenho confirmou a morte de 18 pessoas pela cólera. Por outro lado, o órgão anunciou que a pandemia da Covid-19 está em momento de controle na região. E um bebê de 3 meses morreu após diagnóstico de meningite em Betim, Minas Gerais. A Virgínia Nalon traz os detalhes. Oi, Virgínia. Ei, Salso, boa noite para você. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o bebê estava internado desde o dia 3 de outubro. Ele foi transferido de uma UPA para o Centro Materno Infantil com a piora da doença. Depois do diagnóstico, permaneceu internado na unidade de terapia intensiva, mas não resistiu. A Prefeitura de Betim informou que não há avanço da meningite na cidade, mas confirmou que só este ano foram 3 mortes provocadas pela doença. No ano passado, foram 2 mortes. Salsi. Obrigada, Virgínia. Os Estados Unidos anunciaram que os consumidores podem pagar até 28% a mais para aquecer as casas neste inverno. O custo médio por residência durante toda a estação vai subir $200, o que equivale a mais de R$1.000. Segundo autoridades, quase metade das famílias americanas depende do gás natural para o aquecimento das casas. O preço do combustível sofreu forte aumento desde o começo da guerra na Ucrânia. A temporada de cruzeiros foi retomada em Recife, isso depois de ser interrompida por conta da pandemia. O Rubens Marinho explica para a gente como é que isso vai funcionar. Olá, boa noite a todos. É exatamente isso. O Porto do Recife voltou a receber os navios de cruzeiro nesta quarta-feira. O primeiro foi um gigante de 112 metros de Trinidad e Tobago. O cruzeiro da nação caribenha trouxe 148 passageiros e 70 tripulantes. Com a volta dos navios, essa promete ser a maior temporada de cruzeiros da última década. Isso de acordo com a Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos.
Até maio do ano que vem, são esperados 23 navios aqui no Recife, com mais de 35 mil passageiros. A novidade deste ano é que os navios de até 150 metros vão poder atracar bem próximo ao porto do Recife, o que antes era proibido por causa da profundidade. O local passou por uma dragagem no início do ano que deu condições para o embarque e o desembarque. Eu volto com você no estúdio. A partir desta quinta-feira, os motoristas que não cometem infrações de trânsito vão começar a receber benefícios. O Matheus Escavazini explica para a gente também como é que isso vai funcionar direto de Brasília, né, Matheus? Boa noite para você. Boa noite, Salsi. A medida foi regulamentada pelo Conselho Nacional de Trânsito em julho desse ano. Para ter acesso aos benefícios, os motoristas não podem ter recebido multa de trânsito no período de 1 ano. Cada estado vai definir os benefícios aos bons condutores. O cadastro não é automático. Os motoristas precisam se inscrever por meio do aplicativo da Carteira Digital de Trânsito ou no site da Secretaria Nacional de Trânsito para ter acesso a esses benefícios. Salsi. Tá certo, Matheus. Já falamos de novo. Os Estados Unidos lançaram a Estratégia de Segurança Nacional, que lista os desafios para superar a China e conter a Rússia. O plano de 48 páginas traça diretrizes para evitar uma ascensão econômica e militar dos dois países. O documento abrange diversos temas em todo o planeta. Sem mencionar o Brasil, o plano promete mobilizar financiamento e outras formas de apoio para a conservação da Amazônia. E o Japão sempre foi sinônimo de tecnologia avançada, mas uma pesquisa recente mostrou que o país vem perdendo espaço na competitividade digital. De lá, a correspondente Silvia Kikuchi traz os detalhes. Mais uma vez, o problema é a falta de mão de obra qualificada, só que desta vez no campo digital. O Japão perdeu uma posição, se classificando em 29º lugar entre os 63 países avaliados por um instituto suíço. Ficou atrás até mesmo das vizinhas asiáticas, como Coreia do Sul e China, que contam com uma boa infraestrutura de banda larga sem fio. Ainda, segundo a pesquisa, a queda no ranking é um reflexo da redução de investimentos por parte do governo no setor de tecnologia. Já entre os líderes no ranking estão Dinamarca, Estados Unidos e Suécia, que investem pesado na educação e desenvolvimento de novas tecnologias. De Tóquio, Silvia Kikuchi. De volta ao Brasil, agora a gente fala sobre eleições. O Tribunal Superior Eleitoral vai reforçar o treinamento de mesários em todo o país para diminuir as filas no segundo turno. Voltamos a Brasília com Matheus Escavazini. Matheus. Salsi, o tribunal recebeu reclamações de filas de até 3 horas no primeiro turno. Com isso, algumas medidas vão ser adotadas para esse segundo turno. Haverá um limite de tentativas para a leitura biométrica. Quando não for possível, a verificação será manual com a assinatura do caderno na sessão eleitoral para registrar o voto. Outro ponto do treinamento é a orientação para que o próximo eleitor que for votar comece a ser atendido ao mesmo tempo em que o outro está na cabine de votação, naquele momento, votando. Salsi. Obrigada, Matheus, pelos detalhes. O candidato derrotado ao Senado e ex-governador de São Paulo, Márcio França, é cobrado na Justiça por obras em uma cobertura avaliada em quase R$2 milhões. Segundo o processo obtido pela Record TV, a reforma foi realizada em uma cobertura de frente para o mar em São Vicente, no litoral sul de São Paulo. A cobertura tem 350 metros quadrados e é avaliada em R$1.800.000. A obra incluía reformas na cozinha, nos banheiros, pintura nos ambientes e ajustes de iluminação. A empresa cobra R$60 mil pelos trabalhos realizados. Em nota, a defesa de Márcio França afirma que contesta a cobrança na Justiça porque documentos apresentados pela empresa não teriam relação com o serviço prestado e que serviços previstos em contrato não foram realizados. O candidato Tarcísio de Freitas, do Republicanos, lidera a corrida pelo governo de São Paulo. É o que revela a pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta quarta-feira e encomendada pela Record TV.
Na disputa neste segundo turno, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tem 57% dos votos válidos, ou seja, descontados os votos nulos e em branco. O adversário, Fernando Haddad, do PT, está 14 pontos percentuais atrás de Tarcísio e marcou 43%. A pesquisa foi contratada pela Record TV e ouviu 1.200 paulistas nos dias 10 e 11 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. E o preço dos brinquedos subiu mais que a inflação nos últimos 12 meses. Mesmo assim, as lojas ficaram cheias no Dia das Crianças. A expectativa dos economistas é de uma folga maior no orçamento das famílias até o fim do ano. Quando chegou à loja, a Ana Luísa já sabia o que queria ganhar. A vontade da Maria Fernanda era de agradar a filha, mas sem gastar demais. Como ela já tinha mencionado que gostava desse bichinho, a gente já tinha visto no shopping, mas não era aniversário, não era nada. Mas estava na lista de desejos. E aí ela deu de cara com ele aqui, acabou que era mais barato e deu tudo certo, ela vai ganhar de Dia das Crianças. A Laura e o Pedro podiam escolher qualquer brinquedo, até o limite de preço que o pai combinou. Eles vão escolher dentro de um limite, vão olhar algumas coisas. Geralmente ele olha coisas e fala assim, pai, isso daqui tá muito caro, né? A dona Luísa avisou a Ana e os outros 2 netos que não ia ter presente caro. A gente já começa a preparar antes, não vou poder te dar um presente muito caro. E aí eles já vão se preparando que não é aquilo que eles querem, é aquilo que está ao alcance dos pais, dos avós. Muita gente teve que ficar só na lembrancinha por causa da inflação dos brinquedos. Os preços subiram mais de 21%, bem acima da inflação acumulada nos últimos 12 meses. E isso atrapalhou as vendas nessa loja. A expectativa sempre pretende vender mais, né? Mas manteve mais ou menos o mesmo patamar do ano passado. Segundo este especialista, o problema foi o aumento de custos na indústria. Grande parte dos brinquedos utiliza derivados de petróleo, que são os plásticos. E o petróleo subiu muito desde a pré-pandemia. Então isso aumenta os custos da fabricação e acaba sendo repassado para os preços. Não foram só os brinquedos que ficaram mais caros. Outras opções de presentes, como as roupas, também. A Confederação Nacional do Comércio diz que os preços dos produtos mais comprados para o Dia das Crianças subiram, em média, quase 9% nos últimos 12 meses. A maior alta desde 2016. Por isso, a expectativa era de uma queda nas vendas de 3% na comparação com o ano passado. E se o presente hoje não foi exatamente o que a criança esperava, talvez já dê para compensar logo mais. A gente está vindo com 3 meses seguidos de deflação, ou seja, deve dar um respiro no orçamento familiar até o final do ano. A vovó Luísa economizou agora para depois caprichar. O Natal vai ser bem melhor, vai sim. Para os estudantes que estão a 1 mês de enfrentar as provas do Enem, preparo físico e emocional podem ser tão importantes quanto o aprendizado. Apesar do feriado, muitos cursinhos preparatórios funcionaram e teve até reforço de psicólogos. Equações de primeiro e segundo graus, análise combinatória, geometria, álgebra, trigonometria. Se você cansou só de ouvir, coloque-se no lugar destes alunos. As 45 questões de matemática são apenas uma fração das 180 perguntas que eles terão de responder em 10 horas e meia de provas do Enem. O próprio emocional de você chegar lá e às vezes saber que você tem todo aquele número de questões, isso é bastante... dá uma carga emocional bem complicada. E a Lívia tem razão. Manter o equilíbrio emocional faz toda a diferença. Por isso, este cursinho tem uma psicóloga de plantão para atender os estudantes mesmo no feriado. A ansiedade pode prejudicar a concentração. Então, o controle emocional para administrar essa ansiedade, para lidar com essa pressão de tempo de resolução de prova, por exemplo, é fundamental. Não é só que eles estudam em pleno feriado. Esses alunos estão diante de uma maratona de cerca de 4 a 5 provas em curto espaço de tempo. É que muitos, além do Enem, também vão prestar outras provas vestibulares. Por isso, mesmo na hora do intervalo, lá está o Aaron, consultando anotações.
ele encara tudo como uma prova de resistência. A prova em si não é tão complexa em termos de conteúdo, de interpretação, mas ela é cansativa. As provas do Enem este ano acontecem nos dias 13 e 20 de novembro, há quase 3.400.000 inscritos. As mulheres são maioria. A Júlia é uma das candidatas. Tem pressão em casa? Do meu pai, principalmente, falando assim, e aí, esse ano vai, esse ano não vai. A pressão de já ter tido uma irmã que passou por isso e agora está na faculdade pública. Com a experiência de 36 anos em sala de aula, o professor de matemática dá uma dica aos pais que querem ajudar os filhos a encarar o Enem com sucesso. Meu filho já estudou um monte de aulas no curso. Está dando descansado? Chega. O que você está fazendo que não está estudando? Você não tem prova, não? O aluno já tem essa cobrança toda, ele tem todo um ritmo, aqui ele sabe os horários dele. Então, pegar um pouco mais leve nisso é tentar dar um suporte emocional. Agora vamos aos gols da Liga dos Campeões da Europa. O Bruges da Bélgica empatou em 0-0 com o Atlético de Madrid e conseguiu a classificação para as oitavas de final. Mais 2 times também garantiram a vaga na próxima fase. O Napoli segue 100% na Liga dos Campeões. Os italianos conseguiram a classificação com 2 rodadas de antecedência ao bater o Ajax da Holanda por 4-2. O atual vice-campeão da Liga, o Liverpool, ficou bem próximo da vaga ao golear o Rangers da Escócia na casa do adversário por 7-1. O brasileiro Roberto Firmino marcou 2 vezes e o egípcio Mohamed Salah marcou 3 gols em apenas 6 minutos, novo recorde da competição. O Bayern de Munique foi à República Tcheca e venceu o Vitória Pilsen por 4-2. Os alemães venceram todos os jogos até aqui e já estão garantidos nas oitavas de final. Já o Barcelona quase foi eliminado ainda na fase de grupos da Liga. O time espanhol perdia da Inter de Milão até os acréscimos, quando o polonês Lewandowski fez o gol do empate por 3-3. Com o resultado, o Barcelona manteve as chances remotas de classificação. E a NASA confirmou uma nova data para lançar o foguete Artemis 1 à Lua. Segundo a agência americana, a nova tentativa foi marcada para 14 de novembro. A missão não tripulada já foi adiada 3 vezes. Um vazamento no tanque de combustível e a chegada do furacão Ian forçaram a NASA a adiar o lançamento. O objetivo da missão é enviar a nave para orbitar a Lua, levantar informações e retornar à Terra. Este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 horas, às 7 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.